galera, eu me chamo Arlene e você está no canal Vasco Meu Mundo. No giro de hoje falarei sobre a escalação, desfalques e novidades da partida entre Cruzeiro e Vasco, que acontecerá na noite de hoje. Falarei também sobre mais uma polêmica envolvendo o Euriquinho, que soltou o verbo sobre o Vasco, que hoje ele chama de Vasco Colorido. Então não sai daí que vou rodar a vinheta e venha com as notícias quentinhas do nosso gigante para você. Roda a vinheta. Então, sem mais delongas, começo falando sobre a partida de hoje, onde o Vasco encara o Cruzeiro no Parque do Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais. Em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro e começará às 18h30, horário de Brasília. Após 5 rodadas disputadas, Cruzeiro e Vasco somam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, ambos com 7 pontos na tabela de classificação. Com a diferença de 1 gol no saldo, a equipe mineira aparece na 10ª posição após os jogos de ontem, uma posição à frente do Vasco, que está na 11ª colocação. O desempenho em campo não tem empolgado os torcedores, muito pelo contrário. No Vasco, que não vence há 3 partidas e não marca um gol há 180 minutos, a torcida pressiona pela saída do técnico Fábio Carille. Os jogadores, entretanto, declararam apoio ao comandante. Abre aspas, estamos fechados com o professor, todos nós acreditamos na metodologia do trabalho dele. Claro que ele é o primeiro a ser cobrado quando o resultado não vem, mas de forma natural, sabemos que o torcedor vai cobrar. Fecha aspas, afirmou o lateral Paulo Henrique após o empate sem gols com o Lanús da Argentina na última quarta-feira pela Sul-Americana em São Januário. O técnico Fábio Carille relacionou 24 atletas para o duelo e terá desfalques importantes para essa partida, entre eles Tietê, Payet, Estrela e Maurício Lemos, além de Adson e Lucas Piton, que serão poupados. Carille tem a chance de repetir a base do time que empatou com o Lanús na terça passada. A exceção é o Piton, que, como falei anteriormente, foi poupado e não viajou para Uberlândia. A tendência é de que Vitor Luiz seja o titular na lateral esquerda. A partida será transmitida pela Record TV, R7, Cazé TV e Premiere. O árbitro será o Rafael Rodrigo Klein, oremos, porque esse árbitro vira e mexe está nos prejudicando. E a provável escalação do Vasco será Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Vitas, Vitor Luiz, Hugo Moura, Jair, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Mas diz aí, torcedor, qual o seu palpite para esse jogo? Deixe aí nos comentários. O meu é 2-1 pra gente, mesmo diante das últimas atuações do Vasco fora de casa. Temos que ser confiantes, e torcer para conseguir os 3 pontos, que será muito importante para a gente, que conseguindo esses 3 pontos nós iremos lá para o G6. Agora, uma outra notícia no giro de hoje é sobre mais uma polêmica do Euriquinho, que falou sobre a época em que seu pai, Eurico Miranda, esteve à frente do Vasco fazendo uma comparação em relação à atualidade do clube, detonando o Vasco, no qual ele chama de Vasco Colorido. Olha só o que ele contou para o Benja. Eu costumo dizer que tem o Vasco do Eurico e o Vasco Colorido. Vasco o quê? Colorido. Colorido? Porque são as chapas lá do Vasco. Uma é roxa, a outra é amarela. Então tem o Vasco Colorido. O Vasco Colorido é espancado pelo Flamengo. Espancado pelo Flamengo e por todos os outros rivais. E o Vasco do Eurico é superior tanto ao Flamengo quanto a qualquer outro rival do Rio de Janeiro. Pode pegar qualquer dado que você quiser. Títulos, confrontos, qualquer um, em qualquer época. O Eurico, aí dizer, não, mas isso era quando o Eurico era vice-presidente de futebol. Mentira, pode pegar como presidente também. Como presidente, como vice-presidente, como diretor, sempre foi superior. Na verdade, o Vasco Desportivo, vou falar uma coisa aqui para você, o Vasco Desportivo só foi vitorioso de verdade com o Eurico, com mais ninguém. Vitorioso que eu digo não é ganhar um campeonato, é ter força, disputar todos os campeonatos para ganhar, entrar em todas as competições com condições de ser vencedor. Só foi com o Eurico em toda a sua história. E o que você... Gostem ou não. Se você pegar todo o período do Eurico como dirigente qualquer, aí você vai escolher, não, mas é como presidente, não, mas é como vice-presidente. Pode pegar qualquer um. Quando o Eurico sai do Vasco em 2008, o Vasco tem 300 milhões de dívida em toda a sua história. Em 2008, o Vasco tinha 110 anos, tinha 300 milhões em dívida.
O Vasco colorido assume e em 6 anos leva a dívida do Vasco para quase 700 milhões. Então foi essas pessoas que dizem que o Eurico quebrou o Vasco, o Eurico endividou o Vasco, em 6 anos fizeram uma dívida maior do que o Eurico ou todos os outros dirigentes da história do clube. O Eurico volta em 2015 e essa dívida de 700 cai para 500 e pouco. Ou seja, ele foi o único presidente da história do Vasco moderna a reduzir sua dívida. Mas nenhum outro. Minha gente, Euriquinho sempre polêmico, né? Mas deixe sua opinião aí nos comentários a respeito do que ele falou, se você concorda ou discorda e o porquê. No mais é isso, você que ficou comigo até o final do vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva se não é inscrito, ative o sininho para estar sempre comigo aqui à frente do canal Vasco Meu Mundo. E antes de fechar, eu quero agradecer aos que sempre estão me apoiando aqui no canal, ficando comigo até o final dos vídeos, isso é muito importante, né, para o crescimento do canal. Dizer a vocês que fiquei ausente esses dias porque perdi mais uma tia materna e em respeito a ela fiquei esses dias tristes, né, sem cabeça para gravar nada. Mas agora eu estou de volta e quero agradecer a paciência de vocês. Mandar um alô pro meu amigo Netinho, que está sempre me apoiando aqui no canal, pro meu amigo Adeilton Rodrigues e o Rodrigo de Brasília, que estão sempre me acompanhando aqui. Meu muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais notícias do nosso gigante para você. Eu espero que sejam notícias boas, né? Que seja um pós-jogo com a nossa vitória, com esses 3 pontinhos que é de suma importância para a gente dar uma alavancada ali na tabela. Já, né, que após as partidas de ontem, nós já fomos para outra parte da tabela e isso não é bom, né? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, galera. Saudações vascaínas. Tchau. Valeu.